Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus. Bom demais poder estarmos juntos, celebrar ao Senhor, poder ter o nosso coração cheio da graça, do favor de Deus, ter a presença dEle manifestando nessa comunhão tão maravilhosa que é o culto que fazemos juntamente com os irmãos aqui ao nosso Deus. Em nome da IBN Pinhais, eu dou bem-vindo a todos, os nossos visitantes, os nossos amigos, convidados, não são apenas visitantes, são convidados, são pessoas as quais amamos. Este lugar existe com um único propósito: ser casa de Deus, para que você possa se sentir na casa do Pai neste lugar. Por isso vocês são muito bem-vindos neste lugar, e nessa noite, de uma forma especial, eu quero abençoar também a vida e agradecer a presença de cada um dos irmãos que estão aí nos acompanhando, pelo Facebook. Os irmãos, hoje temos os irmãos lá de Goiânia, os irmãos de Portugal, de Rondônia, temos os irmãos aqui que não puderam vir também, estão nos acompanhando. Muito bom ter cada um de vocês conosco. Queremos mesmo que você não seja um espectador, mesmo aí na sua casa, no seu trabalho, como o Jairo está lá trabalhando e de olho, cultuando a Deus conosco. Que você não seja um espectador, mas que você seja realmente um adorador. Que neste lugar e aí onde você está, você possa prestar o verdadeiro culto ao Senhor. Que ao olhar para esse momento, esse tempo que nós tiramos aqui neste lugar, você possa dizer assim: eu ofereci o meu melhor ao meu Deus. Eu ofereci o meu melhor. Porque o que diz se o culto foi bom ou não, não é o quanto o ministério de louvor cantou bem, tocou bem, ou quanto foi falado, quanto se falou em línguas. Não, o que diz se o culto foi bom ou não, é o quanto o que você apresentou foi agradável diante de Deus. Porque temos o nosso culto coletivo, mas cada um de nós cultuamos individualmente. Obrigado, querida. Apresentamos diante dele o nosso culto, a nossa adoração, o nosso louvor. E que a cada dia nós tenhamos essa convicção. Apresentamos o nosso melhor ao nosso Deus. Amém? Hoje eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra que é basicamente uma sequência daquilo que nós falamos no domingo passado. Estivemos falando no domingo passado sobre identificando os tropeços. Mais uma vez, a quarta mensagem dentro desse tema, de identificando os tropeços. Falamos dos passos para a negação. Falamos daquilo que levou Pedro a negar a Jesus, a caminhar até chegar um momento em que ele negou a Jesus. E quais foram esses passos que nós tratamos aqui no domingo passado? Falamos do excesso de confiança em si mesmos. Falamos do fato de seguir Jesus de longe. Pedro começou a seguir a Jesus à distância, e depois ele começou a se aquecer na fogueira do inimigo. Então falamos desse passo que levou Pedro à queda. E hoje eu queria falar sobre esse caminho da restauração. Porque apesar de que essa figura de Pedro é uma figura que aponta muito para nós, que aponta muito para as nossas vidas, tanto na sua queda, quanto no seu soerguimento, quanto no seu levantar, na sua restauração. E nós precisamos então conhecermos bem a respeito disso. E nós precisamos assim entender como é que Deus vê as nossas quedas, como é que Deus vê os nossos deslizes, essas circunstâncias que vêm cercando o nosso coração muitas vezes, esse excesso de confiança em nós mesmos que nos faz cair, muitas vezes esse caminhar longe de Deus. Como é que Deus trata essa negação? Porque todo pecado, queridos, todo pecado, gravem isso nos seus corações, é uma declaração de independência feita por nós a Deus. Quando eu decido pecar, eu estou dizendo para Deus: eu não me importo com a tua vontade, eu não me importo com o teu querer, o que eu me importo é em satisfazer os meus desejos, em satisfazer a minha vontade, satisfazer aquilo que eu gosto, aquilo que eu quero. O pecado, em suma, é essa declaração de independência de Deus feita pelo homem. Então, quando nós olhamos para a palavra e aprendemos bem isso no domingo passado, na circunstância em que Pedro nega Jesus, falamos do momento em que
ele recebe o olhar direto de Cristo Jesus, quando ele o nega pela terceira vez, a palavra do Senhor diz que Jesus olha para ele, e Pedro então recebe aquele olhar penetrante de Jesus e sai para chorar amargamente. Porque certamente, todas as vezes que o nosso coração caia em si, ele vai chorar amargamente com o resultado do pecado em nossas vidas. Porque é assim que Satanás faz. Ele nos cega muitas vezes para que nós possamos fazer aquilo que é a vontade da nossa carne, do nosso coração. E depois que o pecado é praticado, depois que a besteira está feita, ele tira a venda dos olhos e diz: olha aí a besteira que você fez. Com a intenção de que aconteça nos nossos corações, como aconteceu com Judas. Mas existem dois tipos de pessoas: aquelas que fazem e depois vão se enforcar, ou seja, aquelas que não voltam atrás, que não se arrependem, que não procuram um tratamento, e aquelas que, como Pedro, apesar de negar o seu mestre, apesar de negá-lo 3 vezes consecutivamente, eles estão dispostos a correr atrás do mestre para dizer: Senhor, tenha misericórdia de mim. E conhecendo então o que a palavra de Deus diz para nós, nós precisamos estarmos atentos. Então vamos entender nessa noite o cuidado de Deus para com o caído, o cuidado de Deus para com as nossas vidas quando nós nos encontramos caídos. É certo que em algum momento da vida nós tropeçaremos, ou em palavras, ou em pensamentos, ou em atitudes. Em algum momento nós vamos tropeçar. Agora nós precisamos entender como é que Deus vê, como é que Deus age, como é o olhar dele para conosco nesse momento. E para começar, eu queria que os irmãos lessem comigo apenas um versículo em João capítulo 21, somente o versículo 15. As bases poderiam ser muitas, mas escolhi só esse versículo aqui para iniciarmos e pensarmos um pouco a respeito disso nessa noite. Podem continuar assentados como estão. Vou ler na minha versão, que é a versão internacional, a nova versão internacional. Diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Feche os seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua presença neste lugar. Obrigado por tudo que o Senhor já fez aqui nesta noite, pela tua graça derramada, pelo teu favor, pela cura que o Senhor já manifestou nos nossos corações. Obrigado pela vida de cada um que o Senhor trouxe aqui neste lugar. Tu és o Deus adorado, louvado neste lugar. O nosso coração se quebranta diante de ti e clamamos para que através da tua graça e da tua misericórdia o Senhor fale aos nossos corações um pouco mais nessa noite. Que saiamos daqui transformados, que saiamos daqui com o nosso coração seguro de que o Senhor é aquele que olha para nós com um olhar de misericórdia, e que a tua graça, Senhor, que foi derramada para nós e por nós lá na cruz do Calvário, está disponível a todos aqueles cujos corações estão quebrantados e contritos, dispostos a arrepender-se e dispostos a declarar o amor que tem para contigo, Pai. Em nome de Jesus, visita cada coração nessa noite. Fala-nos poderosamente, porque queremos ouvir a tua voz e sermos transformados em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, logo depois daquilo que aconteceu, do que ministramos no domingo passado, Jesus é crucificado. Nós percebemos, a Bíblia não fala da presença de Pedro junto à cruz quando Jesus estava sendo crucificado. A Bíblia fala da presença de algumas mulheres e fala a presença de um único discípulo, João, a quem Jesus entrega a sua mãe aos seus cuidados. Não sabemos se Pedro continuava de longe, não sabemos se Pedro estava em casa ainda chorando, desesperado. Se fosse eu, estaria, mas não sabemos, podemos apenas conjecturar a respeito disso. Mas nós sabemos que naquele dia, Jesus foi morto,
foi retirado da cruz, foi sepultado. E aí, depois que ele foi sepultado, a palavra do Senhor diz que os discípulos, eles foram chorar juntos. Eles se reuniram para estarem lamentando juntos, para estarem chorando juntos. E a partir daí a Bíblia já passa a nos dar alguns detalhes. Pedro já é citado no meio dos discípulos, juntamente com eles nessa lamentação. Então nós começamos a perceber daí que Pedro, apesar de ele por aquele espaço de tempo ter decidido seguir Jesus de longe, quando confrontado, quando a coisa realmente pegou, ele decidiu que ele não abandonaria os seus irmãos, que ele não estaria andando sozinho, que ele não iria para longe, mas que ele deveria voltar e estar ali em comunhão com os demais apóstolos, com os demais discípulos, e eles então se reúnem para estar lamentando juntos. E no domingo de manhã, a palavra do Senhor diz que no clarear do dia, algumas mulheres foram ao sepulcro, não vamos nos deter porque não é exatamente sobre isso, e quando elas chegaram lá, todos conhecem, a pedra estava removida, e o corpo de Jesus já não estava lá. Elas ouviram então um anjo dizendo que a quem vocês estão procurando. Em outra parte, num outro evangelho diz, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? E elas receberam então uma palavra para que elas pudessem dizer aos discípulos aquilo que elas tinham experimentado. E eu queria que você percebesse uma coisa comigo. No capítulo 16 de Lucas, ele narra de uma forma interessante o que aconteceu. Ele diz que o anjo apareceu para as mulheres e falou a respeito da ressurreição de Jesus. E falando a respeito da ressurreição de Jesus, ele explica para aquelas mulheres que elas deveriam voltar e deveriam ir lá avisar para os demais discípulos que Jesus havia ressuscitado. Vamos lá, Lucas 24. Acho que eu fiz a anotação de Mateus, de Marcos. Um momentinho. É Marcos 16, 7. Estudando, vendo tudo que fala num evangelho e no outro, na hora de anotar, em vez de escrever Marcos, escrevi Lucas. Então vamos lá. É Marcos 16, 7. Diz o seguinte, na minha tradução: não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto, diz o versículo 6. Versículo 7 diz: vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Marcos, ele faz... entendi por que eu escrevi Lucas. Porque na página em cima está escrito Lucas, é porque já é o último. E aí já está escrito Lucas em cima. Mas era Marcos, veja só. Marcos, ele faz uma observação do cuidado que Deus teve em relação a um discípulo em especial que estava numa condição diferenciada. O anjo aparece e diz: vão, digam aos discípulos dele e a Pedro. Faz uma colocação especial, como quem diz: tem algo especial para Pedro, porque Pedro estava precisando de algo especial. Pedro estava precisando de um tratamento espiritual, um tratamento diferenciado. E desde ali, o primeiro anjo, o anjo que aparece ali na porta do sepulcro, ele já diz para as mulheres: vão lá falar para eles, mas fala também para Pedro. E o que ele diz para Pedro? Ele diz: olha, ele está indo adiante de vocês para Galileia, lá vocês o verão como ele lhes disse.
Um cuidado especial de Deus para com o caído. Um cuidado especial de Deus para aquele que não conseguiu perceber os tropeços, que tropeçou no seu próprio orgulho, que tropeçou na sua vontade, na sua soberba, e agora precisava ser erguido novamente. Então eu não sei qual é a sua condição aqui neste lugar, eu não sei qual é a sua condição de você que está nos assistindo, mas eu sei de uma coisa: não importa como você esteja, Deus sabe como você está, e Ele quer tratar o seu coração nessa noite. Ele tem uma palavra especial nessa noite, e eu queria que você colocasse o seu nome aqui no lugar do nome de Pedro, quando o Senhor vem e diz: olha, dá essa palavra para a igreja nessa noite, e em especial, coloque o seu nome aí, porque o Senhor quer falar aos nossos corações essa noite, Ele quer falar ao seu coração, e dessa forma nós vemos esse caminho da restauração construído por Deus para com a vida de Pedro. Então, em primeiro lugar, nós vemos que Pedro, ele volta à comunhão com os irmãos. Veja lá no próprio capítulo 20 do Evangelho de João, onde estávamos lendo, um pouquinho antes do texto que lemos, no capítulo 20, versículo 2, diz o seguinte: então correu, quando as mulheres voltam do sepulcro, então correu e ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram o Senhor Jesus do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. João então ele narra dizendo que as mulheres vêm e falam para ele, que é o discípulo a quem Jesus amava, que ele próprio se refere assim, e a Pedro. Mas vejam lá o que diz em Lucas capítulo 24. Lucas no capítulo 24, o texto já vem explicando que os 11 discípulos estavam ali reunidos, estavam todos juntos. Lucas 24, versículo 9, veja o que diz: quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Então veja que a mesma passagem, Lucas vem explicando que os 11 estavam juntos. Elas chegam, falam com João e com Pedro, em especial porque Jesus tinha falado, o anjo tinha falado para que elas falassem com Pedro, e nós percebemos que Pedro agora estava na companhia dos demais irmãos. Este é o primeiro passo para o caminho de uma restauração no nosso coração. Eu sempre digo, queridos, que se houvesse uma escala, se houvesse assim, uma escala de pecados, aqueles pecados assim, mais fraquinhos e os piores pecados, muitas vezes nós olhamos e nós achamos que tem pecadinho e pecadão, achamos que tem uns pecados maiores e uns pecados menores. Mas biblicamente pecado é pecado. Mentir para o filho dizendo: vai lá que seu pai está chamando, só para você conversar com a vizinha uma coisa que ele não pode ouvir, é tão pecado quanto matar alguém. A consequência, humanamente falando, pode ser diferente, mas diante de Deus, pecado é pecado. Não tem diferença entre um pecadinho e um pecadão. Há um estupro e uma mentirinha de brincadeira, porque a palavra do Senhor diz que mentira é pecado, e abre portas para que demônios tragam legalidade para as nossas vidas do mesmo jeito. Mas pode ser que a consequência seja pequena. Cuidado, porque são por pequenas portas que grandes demônios entram, e os pequenos abrem as portas para os grandes entrarem. Então, se nós tivéssemos uma escala de pecados, o maior, o mais alto, o nível pior que poderia se colocar, eu colocaria a mentira. A mentira é o pior pecado, no meu entendimento, para um cristão. Porque a mentira é o pecado que tem a capacidade de manter o julgo, de manter a pessoa no pecado. Qualquer que seja o pecado, se ele não tiver acompanhado da mentira, ele é facilmente tratado
e a pessoa facilmente é recuperada à comunhão com Deus. A pessoa pode ter matado alguém, mas se ela abre o coração e diz: matei, estou arrependido, você trata fácil. Trata fácil. Porque a palavra do Senhor diz que quando nós nos arrependemos, Deus perdoa. Mas se num pecado desse a mentira entra, aí o cara fala: não fui eu que matei. Aí como é que há arrependimento? E assim qualquer outro pecado, se não tiver a mentira, se a pessoa abrir o coração para dizer: pequei, realmente eu fiz isso, ele é facilmente tratado. A partir do momento que a mentira entra, o pecado começa a se perpetuar na vida da pessoa, e ela então vai continuar nas trevas. O que a palavra do Senhor mostra é que quando nós estamos na comunhão, quando nós trazemos para junto dos nossos irmãos a nossa vida para caminharmos juntos, nós precisamos estarmos nessa caminhada com o nosso coração aberto. A palavra do Senhor diz lá em Tiago que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros para sermos curados. Confessai os vossos pecados uns aos outros para seres curados. Não é simplesmente uma questão de perdão, porque o perdão nós podemos falar direto com Deus, mas a cura, essa cura, essa restauração que precisa haver no nosso coração, é preciso que o nosso coração esteja aberto para com todos, para que assim nós sejamos restaurados. Pedro faz exatamente isso. Ele sabia que o lugar onde ele poderia ser restaurado, ele sabia que se havia alguma chance para ele, se havia alguma possibilidade de ele ser restaurado à presença de Cristo, à comunhão com Cristo, era juntamente com a igreja, juntamente com os demais discípulos, com os demais apóstolos. E então ele começa a trilhar esse caminho da restauração. Ele vai para junto dos discípulos, vai para junto dos irmãos, e é lá junto com os irmãos que ele recebe o primeiro recado de Deus dado através dos anjos: Jesus ressuscitou, e Ele está aguardando vocês lá na Galileia. Ele foi à frente de vocês para Galileia, para encontrar com vocês lá. Mas a palavra do Senhor diz que depois disso, quando Pedro ouviu que Jesus não estava lá no túmulo, a palavra do Senhor diz que Pedro, ele correu, ao ouvir sobre a ressurreição, ele correu até o sepulcro, para ver se era realmente daquele jeito. Veja o que diz o versículos 3 e 4 do capítulo 20 de João. Pode manter João aberto aí que a gente vai trabalhando nele. Versículo 3 e 4: Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam. Isso é um detalhe muito importante, queridos. Pedro ouviu que Jesus havia ressuscitado, e ele não fica lá onde ele estava. Não, eu estou aqui porque Jesus disse que ele vem atrás da ovelha perdida. Ele vai atrás da ovelha perdida, da ovelha desgarrada. Queridos, eu faço uma abertura aqui para trazer um adendo. Nós temos que tomar muito cuidado para não confundirmos a ovelha perdida com o filho pródigo. Naquela situação, Pedro estava mais para filho pródigo do que para ovelha perdida, porque Pedro conhecia Jesus, Pedro sabia quem Jesus era, Pedro andou com Jesus, e mesmo assim ele o negou. Então ele não era uma ovelha perdida que precisava ser buscado, ele era um filho pródigo que precisava voltar para a casa do pai, que precisava voltar para a comunhão com o pai, e Pedro sabia disso. Ao ouvir então que Jesus havia ressuscitado, ele corre para o lugar aonde Jesus estava, ou ele pensava que estava. É assim que nós devemos fazer. É este o caminho da restauração, de corrermos mesmo para o lugar aonde nós podemos ter um encontro com Jesus. E veja então o que o texto, versículo 4, continua dizendo: os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido do que Pedro. João era bem mais novo que Pedro. João tinha metade da idade de Pedro na época. Pedro tinha em torno de 45 anos, João ali tinha uns 21 anos. Pedro não ia ganhar da corrida dele de jeito nenhum. Então João diz: olha, o outro discípulo correu mais rápido do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro, viu as faixas de linho, mas não entrou.
era mais novo, corria mais rápido, mas não tinha a mesma ousadia dos mais velhos. Não teve a mesma coragem de chegar e entrar. A palavra do Senhor diz que Pedro chegou, e ele chegou e já foi entrando. E quando ele entrou, ele viu apenas os panos que haviam envolvido o corpo de Jesus, estavam ali. João vai dizer que o pano que cobria o rosto de Jesus estava separado, dobrado à parte. E eles constataram que Jesus não estava naquele lugar. Mas é importante, queridos, nós entendermos esse processo. Esse processo de necessitarmos entender que precisamos levantar do lugar onde estamos e correr mesmo para junto de Jesus. Sabe, quando a palavra do Senhor diz que os levitas, eles precisavam conduzir o povo na adoração, eles precisavam conduzir o povo ao Santo dos Santos. Quando o ministério de louvor está aqui dizendo: vamos, cante, louve ao Senhor, é porque eles querem que você possa experimentar exatamente daquilo que nós estamos experimentando. Não é simplesmente por uma performance, não. É porque é responsabilidade nossa estarmos incentivando cada um a poder correr para os pés do Senhor, porque sabemos que é nos pés dele que nós vamos encontrar refúgio, é debaixo das suas asas que nós estaremos seguros, é juntamente com ele que a cura vai acontecer no nosso coração, ainda que o tenhamos negado. Então Pedro corre, ele corre para o sepulcro, ele continua junto com os discípulos. Logo mais à noite, a palavra do Senhor diz que eles estavam, ao cair da tarde ali, eles estavam num lugar fechado, Jesus se coloca no meio deles. A palavra não fala qual foi a reação de Pedro, eu não imagino qual foi a reação de Pedro, mas Jesus se colocou no meio deles, falou com eles, comeu com eles. E em seguida, alguns dias depois, talvez uma semana, 10 dias, se passaram, um lapso de tempo ali em que Jesus não se manifestou. Aconteceu um outro episódio. Pedro estava, juntamente com outros discípulos, estavam ali em 5. Estava Pedro, João, Tiago, Natanael e mais 2 discípulos. Talvez os 2 que voltaram do caminho de Emaús, suponha eu. Eles estavam ali juntos, e Pedro diz: eu vou pescar, estou estressado, vou pescar. E os outros discípulos, eu imagino, preocupados com Pedro, porque certamente Pedro não estava bem. Quando você trai um amigo, alguém que andou com você, alguém que confiou em você, e você ainda não tratou aquilo, você sabe que você precisa tratar, é impossível que nós fiquemos bem. Então os outros discípulos automaticamente dizem: nós vamos com você. E eles foram pescar juntamente com Pedro. E vamos dar seguimento então, capítulo 21, abra aí, vamos ler mais um pouco. Capítulo 21, do próprio Evangelho de João. Vamos ler sobre o que aconteceu naquela noite, para caminharmos para o encerramento dessa mensagem. Depois disso, diz o versículo 1 do capítulo 21, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, que é o mesmo mar da Galileia. Foi assim: estavam juntos Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não apanharam nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. E lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam: não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles lançaram e não conseguiam recolher a rede,
tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus lhes disse: venham comer. Nenhum dos discípulos tinham coragem de lhe perguntar: quem és tu? Sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e o deu a eles, fazendo o mesmo com o peixe. Esta foi a terceira vez que Jesus apareceu aos seus discípulos depois que ressuscitou dos mortos. Queridos, então essa é uma outra passagem que demonstra, que mostra como é que nós precisamos entender esse caminho da restauração. Como lemos o texto, os irmãos ouviram, eles estavam pescando e de repente, o dia amanhecendo, eles veem ali um homem na praia, não sabiam quem era, pois não haviam reconhecido que era Jesus. E aquele homem grita para eles, perguntando se eles tinham peixe, se eles tinham alguma coisa para comer, e eles dizem que não. E aquele homem diz: então lança a rede para o lado direito do barco, vocês vão encontrar. Eles lançam a rede, e quando lançam a rede, que a rede enche de peixe, João automaticamente reconhece e diz: é Jesus. Reconheceu a presença do Mestre pelo milagre, pela força do Deus Todo-Poderoso que estava ali se manifestando. João, assim como Pedro, pescadores profissionais, sabiam que aquele não era um lugar de pegar peixe, sabia que já tinham pescado a noite toda naquela região, não tinham pego nada, sabia que aquela hora, lançando a rede em pleno dia, não eram essas redes sofisticadas, transparentes como tem hoje, não seriam capazes de pegar, mas a rede se encheu de peixe. E quando a rede se encheu de peixe, João, ali mesmo sem reconhecer Jesus, ele olha para Pedro e diz: é Jesus. Eu imagino o disparar do coração de Pedro quando ele ouve João dizer: é Jesus. Talvez porque, suponho eu, queridos, me suportem nas minhas divagações. Talvez no dia que Jesus apareceu lá aos discípulos, Pedro estava no canto dizendo: eu vou lá falar com ele, eu vou lá pedir perdão, eu preciso pedir perdão. Talvez aquele olhar de Jesus, no momento em que Pedro o traiu e Jesus olhou nos olhos dele, talvez aquilo não saía da mente. Talvez naquela sala onde os discípulos estavam, onde Jesus se colocou no meio, Pedro estava no canto ali: me aproximo, não me aproximo, vou lá dar um abraço, não vou, eu preciso pedir perdão. E aí de repente Jesus sai do meio deles. Os dias vão passando, talvez aquilo estava corroendo, por essa atitude, queridos, é que eu penso isso. Aquilo estava corroendo o coração de Pedro, porque ele sabia, ele havia perdido uma oportunidade de pedir perdão, de dizer para o mestre, de dizer: me perdoa, porque eu te neguei realmente, eu achei que eu não faria isso, eu achei que eu não pecaria mais naquele pecado, aquele pecado que eu disse para o Senhor que eu havia prometido que eu nunca mais faria, eu voltei atrás. E talvez aquilo estivesse corroendo o coração de Pedro, e Pedro: vou pescar por causa disso. E de repente na beira da praia, quando João diz: é Jesus, eu acredito que o coração de Pedro ardeu, e ele não pôde esperar o barco chegar na praia. A palavra do Senhor diz que ele simplesmente coloca a capa e ele se lança nas águas para ir nadando mesmo, porque ele queria chegar rapidamente onde Jesus estava.
Não podia ser uma condição normal, queridos, porque todos os outros discípulos foram no barco normalmente, puxando a rede e tudo. Agora Pedro, havia algo diferenciado no coração de Pedro, e eu creio piamente que era esse desejo de estar aos pés do Senhor e dizer: me perdoa, me perdoa. Eu queria ter falado isso com o Senhor lá na primeira vez, não falei. E essa atitude demonstra o coração de quem está trilhando o caminho da restauração. Eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Jesus corre ao encontro. Pedro corre, nada ao encontro de Jesus. Naquele dia Pedro não quis caminhar sobre as águas. A outra vez que Pedro encontrara Jesus no mar, ele disse: Jesus, se é tu mesmo, então manda ir ter contigo sobre as águas. Não, aquele dia Pedro queria nadar. Entenda uma coisa, queridos: existem circunstâncias em que o Senhor vai capacitar você a andar sobre as águas. Existem circunstâncias que você vai ter que nadar mesmo. Você vai ter que se esforçar. E quando se fala do caminho da restauração, se fala exatamente disso, do esforço que você e eu precisamos ter para voltar aos pés do Senhor, para nos colocarmos aos pés dele, para poder termos esse tempo de restauração. Pedro sabia disso, e ele corre aos pés do Senhor. E naquela manhã, o coração de Pedro foi restaurado, porque depois de comer, depois de Jesus repartir o pão com ele e com os demais discípulos repartir o peixe, a palavra do Senhor diz que Jesus chega para ele e fala, o versículo que nós lemos no começo. Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, você me ama? Jesus não perguntou: Pedro, que feia, hein, Pedro? Que coisa feia que você fez. Você não falou que não ia me trair, Pedro? Você não falou que estava disposto a morrer comigo? Não, queridos. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite: Jesus não está preocupado com o que você fez. A preocupação dele nessa noite é: você me ama? Feche os seus olhos. Deixa o Espírito Santo ministrar no seu coração. Essa é a pergunta de Jesus para restaurar a vida de quem pecou, de quem se afastou, de quem o negou, de quem o traiu, de quem o abandonou. Mas daquele que decidiu correr de volta para os braços dele. Você que está aqui nessa noite, certamente o fez porque você sabia que o Senhor estaria aqui neste lugar. E se de alguma forma você tem se afastado dele, se você tem caminhado para longe dele, este é o momento em que o Mestre está aqui e ele olha para você e ele quer restaurar a sua vida, ele quer restaurar o seu coração, ele quer restaurar você a comunhão. E tudo que ele pergunta para você é: você me ama? Coloque o seu nome aí neste lugar. Ele olha para você e ele quer saber: você me ama? Você me ama mais do que esses outros, mais do que o mundo? Você me ama mais do que os seus pecados? Você me ama mais do que os seus prazeres? Você me ama? E só você pode dar a resposta nessa noite. Naquela manhã, Pedro responde para o Senhor: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: então faz a minha obra, cuida dos meus cordeiros, cuida das minhas ovelhas. Mas Jesus olha para Pedro novamente. Jesus viu que ainda havia ali em Pedro uma convicção daquele amor. E Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, você me ama? Pergunta para ele uma segunda vez: Pedro, você me ama? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus diz: apacenta então as minhas ovelhas. E Jesus olha para ele mais uma vez e diz: Pedro, você me ama? A palavra do Senhor diz que aquilo entristeceu o coração de Pedro, porque Jesus perguntou para ele pela terceira vez. E Pedro simplesmente responde: Senhor. Eu acredito que Pedro lembrou lá do que havia acontecido antes do Getsemane. E Pedro diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Você poderia dizer isso nessa noite para o Senhor?
Seria essa a sua resposta? Conhecendo o seu coração nessa noite, você pode dizer diante do Senhor: Senhor, Tu sabes que eu te amo, Tu sabes que eu te amo mais do que todas as coisas. É isso que Ele quer ouvir de você. A sua restauração não depende de uma penitência, não, depende de um arrependimento. E tudo que o Senhor quer saber é se você o ama, se você está disposto a realmente cumprir a vontade dEle, cumprir o propósito dEle. Ele quer encontrar você, não apenas vindo atrás dEle, mas Ele quer encontrar você o amando de todo o seu coração, o amando com todas as suas forças, na mesma intensidade, nas mesmas condições, em torno ali de uma fogueira, onde Pedro havia negado Jesus. Agora Jesus vem, trata, Pedro nega 3 vezes, Jesus pergunta 3 vezes, e faz com que aquilo seja reeditado no coração de Pedro, para que o que ficasse ali gravado fosse o amor que Pedro sentia pelo seu mestre. E nessa noite, é essa pergunta que ecoa neste lugar. O Senhor olha para você e pergunta: você me ama? Você está disposto a abandonar? Você está disposto a seguir? Está disposto a fazer a minha obra? A amar aquilo que eu amo e a cuidar daquilo pelo qual eu morri? As minhas ovelhas? E se você, nessa noite, está disposto a dizer esse sim para o Senhor, independente de qual tenha sido as condições que tenha separado você dele, se nessa noite você anseia dizer: Senhor, Tu sabes de todas as coisas, Tu sabes que eu te amo, eu tenho andado preso pelo pecado, eu tenho andado com as minhas pernas amarradas, as minhas mãos, Senhor, os meus lábios têm sido usados pelas trevas, mas hoje eu quero que o Senhor toque nos meus lábios, toque nas minhas mãos, faça comigo como fez com Isaías, Pai. Eu queria convidar você para vir aqui à frente, eu queria orar por você. Se há alguém aqui nessa noite que deseja declarar isso diante do Senhor, que deseja fazer como Pedro, e você aí na sua casa, onde você está, se você quer tomar essa decisão nessa noite, de dizer: Senhor, Tu sabes que eu te amo, eu tenho andado longe, tenho andado afastado, mas hoje eu quero declarar mais uma vez, eu corro aos Teus pés, e eu quero viver a Tua vontade, eu quero viver o Teu propósito. Tome essa decisão nessa noite, dê um passo de fé, e declare diante dEle, aí na sua casa, no seu trabalho, onde você está. E se há alguém aqui nessa noite que deseja fazer essa declaração, deseja fazer essa decisão, esse é o seu momento. Somente se o Espírito Santo tocou no seu coração. Não sou eu quem tenho que convencer, mas é o Espírito Santo quem nos convence. É Ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nessa noite o seu coração encontre o olhar de Deus, não um olhar de acusação, não um olhar de cobrança, mas um olhar de compaixão, o olhar de amor daquele que foi para a cruz em teu lugar, daquele que se entregou por você, daquele que antes que os problemas viessem, antes que as tentações viessem, Ele disse: eu orei por você para que a sua fé não desfalecesse. É por isso que você está aqui nessa noite. É pela graça, é pela misericórdia dEle, é pela intercessão dEle que nós estamos aqui nessa noite. Porque foi Ele quem disse: eu intercedi ao Pai, porque o inimigo pediu para cirandar vocês, o inimigo pediu para peneirar vocês, o inimigo queria destruí-los, ele achou que poderia destruí-los, mas ele se deparou com o intercessor diante de Deus, que intercedeu. E hoje vocês estão aqui nessa noite, e podendo tomar essa decisão e dizer: Senhor, Senhor, eu te amo, eu te amo, bendito seja o teu nome.
Se não há mais ninguém, eu quero orar com vocês. Senhor, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor, pela tua graça. Obrigado pela tua palavra que é viva, que é eficaz, que penetra no nosso coração para nos restaurar. Tu és um Deus de amor que fez a ferida e cura. E nessa noite estão aqui diante de ti, Senhor. Os teus filhos, eles ouviram a tua voz. O Hector, a Tayane, Senhor, eles ouviram a tua voz e eles decidiram correr aos teus pés, como o filho pródigo que corre para os braços do pai e diz: pequei contra os céus, pequei contra ti, eu já não sou digno de ser chamado teu filho, mas trata-me como um dos teus empregados. E a tua palavra diz que o Senhor colocou um anel no dedo, o Senhor trouxe vestes novas, o Senhor trouxe um calçado novo para os pés, e o Senhor festejou pela volta daqueles que estavam mortos, mas foram revividos. E assim, Senhor, eu ministro sobre a vida dos teus filhos nessa noite a restauração plena à tua presença, a restauração plena, Senhor, para que o teu Espírito inunde o coração dos teus filhos, que eles possam viver um novo tempo, um tempo de graça, um tempo de comunhão, um tempo de unção na tua presença, Senhor, que eles possam ser aquilo que o Senhor planejou para que eles fossem, em nome do Senhor Jesus. E que neste lugar a tua graça, a tua unção, o teu poder se revele poderosamente para com a vida deles, Pai, na autoridade do nome de Jesus. Conforme a tua palavra declara, o Senhor disse: olha, aquilo que vocês ligarem na terra seria ligado nos céus, aquilo que desligasse na terra seria desligado dos céus. E assim, Pai, na autoridade do nome de Jesus, como igreja do Senhor, nós desligamos a vida do Hector, Senhor, e da Tayane de toda e qualquer legalidade do reino das trevas. Tudo aquilo que o inimigo teve como legalidade sobre a vida deles, nós desligamos agora, em nome do Senhor Jesus. Nós nos ligamos ao reino dos céus, em nome do Senhor Jesus. Que a tua mão sobre eles agora, Pai, derrame do sangue de Cristo, purifique-os de todo pecado, que eles possam ser novamente reconduzidos à tua presença, à condição de filho, Pai. Perdoa-os para a glória e para o louvor do teu nome, em o nome do Senhor Jesus. Que a tua graça que os alcançou, que encheu o coração deles, possa transbordar. Usa-os, que os seus dons, os seus talentos sejam para a glória e para o louvor do teu nome, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Repitam assim comigo, queridos. Vocês que estão aqui na frente, diga: Senhor Jesus, nessa noite eu volto a minha vida aos teus pés. Reconheço que pequei, que andei distante de ti, mas hoje o meu coração se volta para ti, e eu declaro, em nome de Jesus, me receba como teu filho, porque eu te recebo como meu Pai, como meu Senhor e como meu Salvador. Diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. A tua palavra diz que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Que a tua misericórdia sobre a minha vida nessa noite seja plena. Diga: Deus, eu faço uma aliança contigo. Enquanto eu viver, te honrarei, viverei para ti. A minha vida é tua. Toma-me nas tuas mãos, porque a partir de hoje a minha vida será para a glória e para o louvor do teu nome, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor, igreja. Aplauda bem forte, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você,
sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, os seus negócios, os seus estudos, agora e para sempre, no nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Que a mão do Senhor possa conduzi-los em paz, e em paz vocês possam viver essa semana, que seja a melhor semana da vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Vão em paz. Não se esqueçam, no próximo domingo, às 9 horas da manhã, é a nossa reunião de membros, de recepção de membros, a nossa reunião de prestação de contas, é aonde vamos estar tratando com a igreja sobre todos os projetos e colocando diante do Senhor e diante dos irmãos tudo aquilo que foi realizado, as finanças, colocando tudo para que os irmãos estejam a par, em nome de Jesus. Então não faltem. Para os membros, com certeza isso é obrigatório, para aqueles que querem ser recebidos como membros também, e aqueles que quiserem participar só para conhecer, estejam à vontade também, não tem nada de proibido aqui. Amém? Vão em paz, Deus os abençoe. Quarta-feira, a escola bíblica aqui às 20 horas, aguardamos vocês em nome de Jesus.